que você está lendo algo que sobressai ao próprio texto. Essa, para mim, é uma das mais maravilhosas regras de interpretação da Bíblia, menos usada, inclusive, nos nossos dias, aliás, pouquíssimo usada. Os princípios espirituais não são chaves que você gira. Princípios espirituais não é uma mensagem de coach. Princípios espirituais não são frases de efeito, mas são verdades profundas que sobressaem o próprio texto. Quando você lê um texto, por exemplo, lá em Êxodo, você sabe que está falando de um texto antigo, 30 e tantos séculos atrás, falando sobre algo, e de aí Deus diz assim, e assim diz o Senhor, sejam santos porque eu sou santo. Quando você lê esse texto, você não se preocupa com o contexto, porque você sabe que o princípio que está ali é Deus é santo o tempo todo, em qualquer época, em qualquer momento, em qualquer situação. Então você não está preocupado em explicar o contexto, porque no princípio espiritual, o contexto até tem um pouco menor importância do tamanho da grandeza do princípio que ele está apresentando. Deus é santo. E Deus é santo a Bíblia toda. Deus é santo a história toda. Deus é santo o universo inteiro. Concordam comigo? É muito maior do que o próprio texto em si. A gente aqui, por favor, amamos o texto, regra de fé e prática, inerrância, aquela coisa toda, declaramos tudo bonitinho. Estamos falando apenas de uma situação, um princípio espiritual, uma verdade absoluta que funciona e que exerce seu poder, a sua faceta de realidade em qualquer situação. Isso é um princípio espiritual. Quando extraímos da Escritura princípios, nós podemos usar esses princípios também na aplicação da nossa própria vida. E é isso que eu estou tentando fazer aqui. A primeira coisa que eu percebo nesse texto é que precisamos quebrar o mito de que Deus não deseja a nossa felicidade. Em outras palavras, nós precisamos quebrar o mito de que felicidade não é um tema cristão. Faz parecer nos nossos dias que Deus não espera a nossa felicidade. E aqui é tudo uma questão de percepção, de perspectiva ou de foco, porque a palavra para bem-aventurados é makarios, o que está escrito aqui é makarioi, que é da palavra makarios. Makarios é a palavra bíblica para felicidade. Não há outra tradução. Aliás, se formos explorar um pouco mais os eruditos, vamos passar vergonha, porque a palavra makarios, um pouco mais aprofundada, significa mais duas coisas: extremamente abençoado, supremamente feliz. Uma felicidade que extrapola a própria natureza da vida. Makarios, bem-aventurados, é a palavra para feliz. E, portanto, Deus espera a nossa felicidade. Não é que Deus não deseje que sejamos felizes. Óbvio, Deus tem o modelo de felicidade próprio. E quando lemos Mateus 5, o Sermão do Monte, nesse aspecto das bem-aventuranças, vamos perceber qual é o tipo de felicidade que Deus está falando. Mas Deus deseja a nossa felicidade. Makarios é a palavra para feliz. Eu gosto muito das outras duas traduções, né? Supremamente abençoado, supremamente feliz e extremamente abençoado. Porque Deus não está falando sobre coisas que acontecem aqui. Se você retornar ao texto, você vai ver que ele está prometendo, se eu não me engano, 3 vezes reino dos céus, recompensas no reino dos céus, coisas interiores, transformação da própria vida, algo que acontece em você por dentro. Portanto, a felicidade para Deus não tem a ver com as coisas que nós passamos. A felicidade para Deus não tem a ver com as nossas dores. A felicidade que Jesus propõe para nós no texto,
A felicidade que Jesus nos propõe vai além daquilo que acontece com você no dia a dia. A felicidade proposta por Jesus, ela extrapola os teus próprios conceitos de felicidade. Porque o mundo tem um padrão de felicidade, um conceito sobre felicidade. E às vezes nós também usamos o mesmo padrão. Pensamos em felicidade como uma questão de um casamento feliz, né? Pensamos em felicidade como uma igreja que está crescendo, cheia de gente, que alcança milhares de membros, um sucesso. Pensamos em felicidade normalmente como sucesso. E o que Jesus está propondo não é um sucesso humano, não é um sucesso mundano. O que Jesus está propondo é um sucesso que te leva, começa aqui, mas te leva na eternidade. Começa aqui, mas tem uma recompensa muito mais profunda, muito mais longa, inquebrável, indestrutiva e que não vai jamais terminar. Então Jesus começa a promessa e a proposta da felicidade dizendo que a gente precisa entender que Deus deseja a nossa felicidade. Você está me entendendo? Lá na minha comunidade eu diria, repita comigo, Deus deseja a minha felicidade. Você pode repetir? Diga, Deus deseja a minha felicidade. É bom que é pra gente, né? Se a gente não fala, tem hora que parece que a gente não acredita. Eu não sei. Será? Mas eu já ouvi tantos pregadores, eu já ouvi tantos preletores, eu já ouvi tantas mensagens sobre isso. Esse é o problema. É que nós já ouvimos tanto fora da própria igreja, nas redes sociais, nos ambientes de mídia. Nós ouvimos tantos, eu tenho que dizer, pseudo-pregadores, entre aspas pregadores, pseudo-mestres, entre aspas mestres, que estão tentando ensinar a palavra, que não ensinam a palavra. Estão ensinando conceitos pessoais que eles mesmos adquiriram para ter fama, para vender seus produtos, para ganhar dinheiro, para tirar da igreja o próprio dinheiro. Enquanto eles não se submetem a nada, não estão em lugar nenhum e não fazem parte de igreja nenhuma. E aí, nós estamos dando ibope a essas pessoas. Nós estamos assistindo, ouvindo, dizendo, olha, será que não é verdade? Não, não é verdade. Estão entendendo, gente? Nós precisamos ter muito cuidado, nós somos cristãos, nós não somos... pronto, obrigado. Nós não somos marionetes, nós não somos... Eu ia falar uma coisa pior, mas tudo bem. Nós não somos marionetes, mas, pelo amor de Deus, você não é uma pessoa tão enganável assim. Você tem igreja, você tem pastores. E você tem acesso a eles para perguntar. Uma das coisas que eu gosto muito é que os jovens têm muita dúvida, mas a gente sempre está acessível a eles. Pergunta, o WhatsApp está liberado. Pergunta, não sai sem responder. Não vai por aí falando coisa que... Não vai perguntando a outro que não é o teu pastor, que não é o teu líder, que não é aquele que está realmente... que Deus colocou para cuidar de você. Estão entendendo? O papel do pastor, gente, além de tantos outros, o papel do pastor é alimentar a igreja. Alimentar a igreja. E o que é isso? O pastor que Jesus está simbolizando é aquele que tem o rebanho está ali sendo cuidado, protegido dos lobos, e ele leva para o pasto para dar alimento e depois vem e guarda. Esse é o papel pastoral. Cuidar e alimentar. O papel do pastor não é de amar a igreja. O pastor não deve amar a igreja, o pastor tem que alimentar a igreja. O pastor ama a esposa. Deus mandou você cuidar e alimentar dela. A Bíblia manda você amar a sua esposa. Se você está amando a igreja, o que é que normalmente a pessoa faz? A pessoa dá à esposa o que ela precisa, certo? E ama a igreja. Falando de ministério pastoral, normalmente a pessoa acaba focando muito mais na questão da igreja, o pastor, ele acaba amando a igreja, fazendo tudo pela igreja, e enquanto a esposa ele dá o que ela precisa. Quando ela reclama de atenção, ele diz assim, mas você não tem tudo? Eu não estou te oferecendo o que você precisa? Certo? Eu estou fazendo de tudo por você. Né? E aí foi chocante pra gente eu escutar aquilo, porque foi muito, pra mim foi complicado, né? Foi um tapa, assim. E aí ele disse assim, ó, Jesus não mandou você amar a igreja, porque a igreja já tem marido.
E se você está amando a mulher de outro homem, você está em adultério. Pastor, você foi chamado para alimentar a igreja e amar a sua esposa. Quem ama a igreja é o esposo dela. Aquilo caiu como uma luva. Eu não deixei de fazer o que eu estou fazendo. Eu não deixei de trabalhar como eu trabalho. Mas eu passei a dar mais atenção ao que eu tinha que dar atenção. Para mim foi chocante. Para muitos que estavam ali foi um choque total. Porque a gente pode pensar no ministério como algo que é mais importante em determinados níveis, sendo que o Senhor também nos deu outras coisas importantes para cuidar. Deus está acima de tudo, mas o ministério não é Deus. Concordam? Então, a gente não vai deixar de vir na igreja, de fazer o trabalho que a gente tem que fazer na igreja, de exercer o ministério que a gente tem que fazer. Mas uma coisa é, nós temos outras pessoas, nós temos a esposa para amar, não é? A igreja a gente cuida e alimenta, protege, enquanto pastores, mas a esposa é que a gente ama. Porque a igreja já tem quem a ame, e ele morreu por ela. Eu não posso fazer melhor do que o que Jesus fez pela sua própria esposa. Amém? Eu tenho que fazer pela minha. Eu tenho que fazer pela minha o que Jesus fez pela dele. Sim ou não? Alô? Alô? Ainda bem que as irmãs aqui não falaram, fala a Deus, aleluia, né? Glória a Deus, pelo menos eu passei ileso dessa aqui. Número 2, a felicidade proposta por Jesus, eu só tenho 3 coisas para lhes falar e uma pergunta no final. Vocês já estamos no número 2. Número 2, a felicidade, eu vou falar felicidade ao invés de falar bem-aventurança, ok? Tá bom? A felicidade proposta por Jesus é um paradoxo. Por que ela é um paradoxo? Porque ela é diametralmente oposta aos desejos mundanos. Assim que você sobe, aqui no meu caso eu subo o texto, assim que você retorna ao texto novamente, o que você vai perceber no que Jesus promete? Sempre assim, a felicidade é prometida a um tipo de pessoa com um tipo de recompensa. A tabelinha é assim, a felicidade na tabela 1, o tipo de pessoa na tabela 2 e os resultados na tabela 3. Certo? Imaginaram a tabelinha aí? É basicamente isso. Quando ele vai falar bem-aventurado, por exemplo, versículo 3. Bem-aventurados os pobres ou os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso é uma contraproposta ao que o mundo deseja, que é a fama, a ostentação, a glória. Ao patamar, ao pedestal, ao pódio. Entendem? Jesus está dizendo, os humildes de espírito, aqueles que vão herdar o reino dos céus, não buscam ostentação, fama e glória. Você pode até ter, por um efeito natural daquilo que você faz, mas você não está procurando isso. Você nem coloca isso em sua mente, não faz parte do teu métier, do teu itinerário, do teu script, do teu checklist. Não faz parte. A glória, a fama, o sucesso, o reconhecimento de todos, a grandeza, não faz parte. Porque, como humilde de espírito, você, como humilde, depende de Deus. Tudo é dele, para a glória dele. Se é para a glória dele, não é para a nossa glória. Deus nos exalta, mas quanto mais Deus nos exalta, mais precisamos nos humilhar. Quanto mais Deus cresce o nosso nome, mais o nome dele tem que aparecer em nós. Sim ou não? Entende? Essa é a ação do humilde de espírito. É um paradoxo ao que o mundo está buscando. Entende? Quando ele fala, por exemplo, no versículo 4, bem-aventurados os que choram, porque o mundo não quer chorar. As pessoas nem querem se arrepender dos seus pecados por si mesmos. Que reconhecem seus erros, que reconhecem suas falhas. Gente, você já teve a experiência. Aliás, o pastor Jamiessa deve se lembrar que os puritanos tinham uma tese.
Os puritanos diziam que uma pessoa não era convertida se não chorasse uma semana pelos seus pecados. Eles tinham isso. Você já pensou se esse fosse o teste para batizar você? Porque no nosso sistema do mundo, nós aprendemos que as pessoas não devem chorar, porque chorar demonstra fraqueza. Demonstra que você é sensível demais. Demonstra que você talvez não esteja emocionalmente equilibrado. Então é um paradoxo. O que Jesus nos pede, eu poderia ir até o final, você vai ver, se você ler tudo aquilo que Jesus pede, os que choram, depois os mansos, os pacientes. Se você contar essa semana, quantas vezes você perdeu a paciência? É ou não é o contrário? Jesus pede uma coisa, mas o mundo fala outra coisa. Jesus pede uma coisa, mas as pessoas com quem você se relaciona estão falando outra coisa. Às vezes nós mesmos. Perder a paciência, às vezes a gente se justifica. O outro perde a paciência. Eu tenho uma ira santa. Não, ele perdeu a paciência, mas eu não. Eu tenho o zelo da tua casa me consome. É espiritual. Não, filho, você se zangou mesmo, você se irritou mesmo. É falta de paciência, é pecado mesmo, não é zelo não. Não vem inventando história bíblica aqui que não vai funcionar, porque a gente tem discernimento. O que o mundo pensa, às vezes nós entramos na igreja com a mesma consciência. Nos dias de hoje, pior. Porque nos dias de hoje as pessoas não passam por classes de estudos bíblicos. Nem para o batismo. Às vezes é uns estudozinhos. Não é um tempo de qualidade sentado, estudando, perguntando, tirando dúvida. Haja vista, as nossas igrejas também entraram na demanda de que a gente precisa ser mais rápida nas coisas. O mundo é mais dinâmico. Então a gente também tem que encontrar maneiras de preparar mais rápido uma pessoa para o batismo, uma pessoa para ajudar na liderança da igreja. E a gente perde também qualidade em uma série de coisas. Nós temos tantas coisas que são positivas, ao mesmo tempo elas têm o resultado às vezes negativo em algumas situações. Mas hoje as pessoas chegam na igreja, muitas delas aparentemente prontas, porque elas vêm com uma carga de muitas visitações em vários ministérios, muitas frequências em várias igrejas e muita mídia assistida no YouTube e no Instagram, TikTok e Kawaii. E aí quando ela chega na igreja, aparentemente ela conhece a linguagem, ela conhece textos, ela sabe como cantar as músicas e a gente diz, mas é um crente. Mas no frigir dos ovos, no dia a dia, ela tem um comportamento fora da igreja, no seu dia a dia, lá na sua casa, completamente destoante da vida cristã. Gente, você é cristão aqui, parece todo mundo bonitinho. Todo mundo tem auréola aqui, santo, só falta a asinha. Mas o problema é a gente em casa. O problema é a gente na faculdade, na escola, no meio dos amigos, no meio da família não cristã. É na festa que a gente vai, esse é o problema. É no aniversário, é no shopping, é no que a gente assiste. A gente pensa que não, parece que essas coisas não têm mais valor, mas são as coisas que realmente formam o nosso caráter como cristão. Entendem? São as coisas que nos separam do mundo que são importantes para Deus. E a gente está achando que essas coisas não separam a gente de Deus. Ah, mas Deus só quer o meu coração. O que eu estou fazendo de mal? Tudo, filho. O problema é pregar isso. Porque em alguns lugares, dependendo do tamanho da igreja, você não pode falar isso, com medo de que talvez domingo que vem ela diminua pela metade. Estão entendendo? Ô gente, deixa eu encerrar. Falei demais. Terceiro lugar. A felicidade proposta por Jesus, terceiro e último lugar. A felicidade proposta por Jesus encerra em si mesmo uma profunda espiritualidade. Deixa eu fechar isso aqui que abriu que não devia abrir. Uma profunda espiritualidade e uma finalização, o resultado glorioso. A felicidade proposta por Jesus, ela encerra em si mesma uma profunda espiritualidade. Tudo que Jesus está falando nas bem-aventuranças é para dentro.
Você volta ao texto de novo, paciente, é dentro. Né? O manso, o filho, o misericordioso, o pacificador. É dentro. Se você não é dentro, você não é fora. Se por dentro você não foi transformado, por fora você não é. A capa, o invólucro, é só um invólucro. O que importa é o que está dentro. Jesus disse: hipócritas, vocês limpam o exterior do prato, mas não limpam o que está dentro. Vocês são como sepulcros caiados, por fora, como diria minha mãe, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Tirado da Bíblia. Por fora, os sepulcros caiados, por dentro é podridão, ossos podres. É fedor, é mau cheiro. Por fora está muito bonito, mas por dentro o negócio não mudou. Uma das coisas que eu mais falo é que leis não mudam a natureza humana. Não adianta ficar criando lei, criando lei, criando lei. Gente, numa sociedade onde há lei para tudo, até para o que a pessoa sente, o que ela deve pensar ou não, a sociedade já demonstrou seu fracasso. É o maior fracasso de uma sociedade quando ela tem que criar lei para que um cara não bata numa mulher. É o maior fracasso de uma sociedade quando ela tem que criar lei para que um pai não abandone um filho. Isso é um fracasso, isso não tem nada de progresso. O coração não foi transformado, Jesus não entrou ali, a mente não foi mudada, a nova natureza não nasceu ali. E porque a nova natureza não nasceu, Jesus não entrou, o cara não foi transformado, a mulher não foi mudada por dentro, o novo nascimento não aconteceu, ela não pode mostrar, demonstrar, comportar-se da forma nova. Ela vai ser a coisa velha o tempo todo. É por isso que a sociedade não se transforma. É por isso que a gente tem milhões de evangélicos, mas não vê transformação social. Porque também os milhões de evangélicos não são transformados por dentro. A proposta da felicidade de Jesus é: você precisa ser feliz dentro. Se você for feliz dentro, nada do lado de fora te abala. Se você tiver essa natureza dentro, não importa o que aconteça com você. E aqui, para encerrar, eu quero encerrar, fica uma pergunta. A pergunta é o seguinte: essa é a pergunta que deve ser feita. A gente deseja continuar seguindo a Cristo na proposta da felicidade dele? Ou já fomos enganados pelo mundo e pelas trevas? Porque Paulo manda a gente olhar, né? Examinar você mesmo para ver se você está na fé, se é que já não foi reprovado, segundo aos Coríntios 13:5. Paulo chega para a igreja, ó, dá uma olhada em vocês mesmos, aí dá uma sondada, faz uma autoavaliação. Não é para saber se você está bem emocionalmente, não, é para saber se você está na fé. Se é que você não já foi reprovado. Você disse se você já foi reprovado ou não, se você continua na fé ou não. A pergunta, depois de a gente ler o Sermão da Montanha, essa primeira parte, esses primeiros 12 versículos, a pergunta é: você continua seguindo Jesus? Não só buscando, mas vivenciando esta felicidade interior? É claro que ela transborda para fora. É óbvio. As pessoas veem, todo mundo vê, você sente, é claro, você se sente bem. É óbvio, mas você está feliz independente do que acontece com você. Isso é eterno, isso não acaba, isso é perene, isso não morre. A felicidade que procede de Deus não morre dentro de você, não importa se o teu marido faleceu, se tua esposa faleceu, se o teu filho faleceu. Eu perdi também, eu perdi um filho recém-nascido. Eu tenho experiência de alguém que perde um filho. O meu único menino, eu tenho 3 meninas e só veio. E quando veio um menino, ele faleceu no dia do nascimento, natimorto. Morreu no parto. Então assim, eu sei o que significa perder, ter tragédia, perder pai, perder mãe. Eu tive que enterrar meu pai, enterrar minha mãe. Eu sei o que significa as perdas. Eu perdi filho. Então assim, todos nós vamos sofrer. Todos nós vamos passar por essas tragédias, mas a felicidade que ele propõe não tem nada a ver com isso. Isso não significa que você não passa por luto.
Mas o luto, ele começa a boa obra e termina até o dia de Cristo, mas em você, naquele que pertence a ele. No que não é dele, ele não vai fazer nada. A pergunta é, você continua servindo Jesus? Ou você já foi enganado pelo mundo e pelas trevas? Responde aí. Continua? É para responder, não é retórica não, é uma pergunta verdadeira. Você continua? Então você fica em pé se você continua, para a gente orar.